Fala, torcida alviverde! Estamos de volta com conteúdo exclusivo sobre o nosso querido Porcão. Antes de mais nada, já se inscreve no canal e deixa aquele like. Assim você fica por dentro de todas as notícias do Palmeiras. Sem mais enrolação, vamos às notícias. A noite que prometia ser de festa para o Palmeiras se transformou em um cenário de desilusão e mudanças inesperadas. A derrota que afastou o Verdão do título do Brasileirão 2024 foi mais do que um golpe no orgulho da torcida, foi o estupim de uma verdadeira explosão interna no clube, marcada por tensões, cobranças e uma notícia que deixou os torcedores atônitos. Richard Rios, peça importante no elenco, está de saída, uma decisão que ecoa como reflexo direto da crise instaurada após a perda do campeonato. O Allianz Parque, que tantas vezes testemunhou glórias alviverdes, foi palco de uma noite amarga. A derrota por 2-1 para um rival direto pelo título não apenas selou o destino do Palmeiras no Brasileirão, mas também expôs fissuras profundas dentro do clube. Torcedores deixaram as arquibancadas em silêncio, enquanto outros entoavam gritos de revolta contra a diretoria e o elenco. A pressão era palpável, e os bastidores já ferviam antes mesmo do apito final. O presidente do clube, cercado por jornalistas após o jogo, tentou conter os ânimos, mas as respostas vagas sobre o futuro da equipe aumentaram a frustração. O técnico, em coletiva tensa, assumiu parte da responsabilidade pela campanha irregular, mas destacou problemas internos que, segundo ele, comprometeram o desempenho em momentos cruciais. Não podemos ignorar o que acontece fora de campo. Isso também influencia, declarou, deixando no ar a existência de conflitos que extrapolam as 4 linhas. Richard Rios, meio-campista colombiano que conquistou a torcida com sua entrega e habilidade, tornou-se o símbolo dessa noite turbulenta. Poucas horas após a derrota, veio o anúncio de sua saída. Segundo fontes próximas ao jogador, a decisão foi motivada tanto por propostas financeiras mais atraentes quanto por um ambiente que, recentemente, havia se tornado pesado no clube. A despedida pegou muitos de surpresa, mas também levantou questionamentos sobre a gestão do elenco e o planejamento futuro do Palmeiras. Nas redes sociais, o impacto foi imediato. Torcedores lamentavam a perda de Rios, mas também não poupavam críticas à diretoria. Deixar um jogador desse nível sair é um erro grave. O Palmeiras está se desfazendo diante dos nossos olhos, escreveu um torcedor em uma publicação que rapidamente viralizou. A hashtag Fora Diretoria ganhou força, refletindo o clima de insatisfação generalizada. O vestiário do Palmeiras, segundo relatos, viveu momentos de tensão após o jogo. Jogadores e comissão técnica teriam discutido calorosamente sobre o que deu errado na reta final do campeonato. Fontes internas indicam que o clima já vinha se deteriorando há semanas, com cobranças mútuas e pouca coesão entre os diferentes setores da equipe. A saída de Rios, nesse contexto, parece ser apenas a ponta do iceberg. Especialistas no futebol brasileiro apontam que o desfecho do Brasileirão para o Palmeiras é um alerta claro sobre a necessidade de reformulação. Não é apenas a perda do título. É o que essa derrota simboliza, um clube que precisa se reorganizar e repensar sua estratégia, analisou um comentarista esportivo durante um programa de TV. A crítica não é apenas ao desempenho em campo, mas à condução do clube como um todo. O Palmeiras, que nos últimos anos se consolidou como uma das potências do futebol nacional, agora enfrenta o desafio de lidar com uma torcida exigente e uma imprensa que não perdoa deslizes. A perda de jogadores-chave, somada a um ambiente interno conturbado, levanta dúvidas sobre a capacidade do clube de voltar ao topo em breve. A pergunta que todos fazem é: o que deu errado? Enquanto isso, Richard Rios já teria iniciado negociações com clubes do exterior, com rumores apontando para ligas europeias e do Oriente Médio. O colombiano, em uma mensagem breve publicada em suas redes sociais, agradeceu ao Palmeiras e à torcida, mas evitou comentar os motivos de sua saída. Foi uma honra vestir essa camisa. Levo comigo momentos inesquecíveis, escreveu, deixando claro que sua decisão não foi fácil. A diretoria, por sua vez, prometeu um pronunciamento oficial nos próximos dias, mas a demora em se posicionar apenas alimenta especulações. Entre os rumores, fala-se em uma possível reformulação completa no elenco, com saídas de outros jogadores e mudanças na comissão técnica.
No entanto, nada foi confirmado até o momento, deixando torcedores em suspense sobre o futuro do clube. Nas ruas de São Paulo, o clima entre os torcedores era de desolação misturada com indignação. Não é só perder o título. É como isso aconteceu, como o time parece ter desmoronado nas últimas rodadas, disse um torcedor que acompanhou o jogo em um bar na capital. A sensação é de que o Palmeiras não apenas perdeu um campeonato, mas também parte de sua identidade vencedora. Analistas lembram que o futebol brasileiro é implacável com derrotas. O Palmeiras, que nos últimos anos esteve acostumado a triunfar, agora enfrenta um cenário que exige não apenas respostas rápidas, mas também ações concretas. Reconquistar a confiança da torcida e reorganizar o clube são desafios que demandarão tanto coragem quanto habilidade política e esportiva. Apesar da crise, há quem veja oportunidades no momento de turbulência. Toda grande equipe passa por isso. O importante é aprender com os erros e usar essa derrota como combustível para voltar mais forte, ponderou um ex-jogador do clube em entrevista a um canal esportivo. Para ele, o Palmeiras tem os recursos e a estrutura necessários para superar a crise, mas precisa agir rapidamente. O torcedor palmeirense, acostumado a vibrar com conquistas, agora espera por respostas. A saída de Richard Rios é um golpe difícil de absorver, mas também simboliza a urgência de mudanças profundas. Enquanto isso, o clube vive dias de incerteza, onde cada decisão será crucial para definir o rumo de um dos gigantes do futebol brasileiro. Olá, torcedor alviverde, antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Porcão Alviverde News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Palmeiras de forma exclusiva. Bora continuar! O Palmeiras vive um momento de reconstrução emocional e técnica após a perda do Brasileirão, mas a saída de Richard Rios trouxe à tona discussões que vão além das quatro linhas. A debandada do meio-campista é interpretada como um reflexo de uma diretoria que, nos bastidores, parece ter perdido o controle sobre a harmonia do elenco. Não se trata apenas de uma derrota, mas de um abalo na estrutura de um clube acostumado a triunfar nos últimos anos. A torcida, indignada, sente que o brilho de uma era vitoriosa começa a se apagar. Richard Rios era mais que um jogador. O colombiano representava um modelo de atleta que cativa pela simplicidade fora de campo e pela entrega em jogo. Para muitos torcedores, sua saída é emblemática de uma gestão que prioriza questões financeiras e imediatas em detrimento de uma visão estratégica de longo prazo. Não adianta ter dinheiro no cofre e perder jogadores que representam o espírito do clube, reclamou um torcedor em entrevista a um canal esportivo local. Enquanto isso, a reação da torcida organizada foi ainda mais contundente. Um protesto realizado no centro de treinamento do clube contou com faixas que cobravam explicações da diretoria e do técnico. Entre gritos de vergonha e time sem alma, a manifestação deixou claro que a paciência dos palmeirenses está no limite. A pressão não recaía apenas sobre os atletas, mas também sobre os gestores, que precisam provar que têm um plano claro para superar o momento delicado. A saída de Rios também levanta dúvidas sobre a capacidade do Palmeiras de reter talentos em meio à concorrência internacional. Nos últimos anos, clubes europeus e árabes têm se mostrado atraentes para jogadores brasileiros e sul-americanos, especialmente quando os bastidores de seus clubes de origem estão conturbados. Para os analistas, o caso do colombiano é apenas o início de uma possível onda de saídas que pode enfraquecer ainda mais o elenco. Nos corredores do clube, a palavra reformulação já ecoa com força. Porém, a dúvida que fica é se essa mudança será feita de maneira planejada ou no calor da pressão. O Palmeiras, conhecido por sua gestão organizada, agora se vê diante de um cenário onde erros podem ser fatais para suas ambições futuras. A perda de uma peça-chave como Rios pode ser o alerta necessário para que a diretoria reveja suas prioridades e retome o controle da narrativa. As conversas entre torcedores nas redes sociais mostram uma divisão interessante. Enquanto parte da torcida exige mudanças drásticas e imediatas, outros pedem calma e planejamento para evitar um desmanche completo. Essa divergência reflete a complexidade do momento vivido pelo Palmeiras. Qualquer decisão tomada agora será amplamente analisada, criticada ou apoiada, dependendo dos resultados que trará no curto prazo. Curiosamente, o momento de crise também pode ser uma oportunidade de ouro para o clube reforçar sua base e investir em novos talentos.
No entanto, essa abordagem exige paciência, algo que parece estar em falta entre os torcedores e a própria diretoria. A pressão por resultados imediatos pode dificultar a implementação de um projeto sólido de renovação. Ainda assim, a história do Palmeiras mostra que é possível renascer das cinzas com criatividade e competência. Enquanto os dirigentes se esforçam para apagar os incêndios internos, o técnico tenta manter o elenco focado nos compromissos restantes da temporada. Contudo, é inegável que o ambiente abalado interfere diretamente no rendimento dos jogadores. Relatos de apatia nos treinos e discussões dos bastidores indicam que o Palmeiras ainda precisa resolver questões internas antes de mirar novos desafios. A saída de Rios é apenas um sintoma de uma doença maior que precisa ser tratada com urgência. Apesar do cenário sombrio, o Palmeiras ainda conta com uma base sólida de apoio de seus torcedores mais fiéis. Mesmo em meio à crise, há quem acredite que o clube pode dar a volta por cima, desde que saiba reconhecer seus erros e aprender com eles. O Palmeiras é gigante. Já caímos e levantamos antes, e faremos isso de novo, afirmou um torcedor histórico do clube. Essa resiliência será crucial nos próximos meses. A temporada de 2024 ficará marcada na memória do palmeirense não apenas pela perda do título, mas pelos desafios institucionais que ela escancarou. Mais do que nunca, o clube precisará provar que pode superar os erros do passado e recuperar seu lugar entre os gigantes do futebol nacional. A saída de Richard Rios é um capítulo amargo, mas pode ser o início de uma nova história, dependendo de como o Palmeiras decidirá escrever seu futuro. Trazemos notícias atualizadas do Alviverde todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Palmeiras. Até o próximo vídeo.